Olá, pessoal. É segunda-feira, dia 19. Como que eu esqueci de fazer ontem a previsão semanal? Não, ontem eu tive um evento e aí eu não consegui gravar. Que às vezes eu vou para São Paulo, mas eu não tenho, porque eu não estou morando em São Paulo. Então, às vezes eu vou para São Paulo, estou aqui pertinho, estou no interior, mas acabo não tendo tempo, levar computador, essas coisas. Então, eu acabo atrasando. Mas vocês sabem que esse meu horóscopo está sempre publicado no meu site e nós somos todos um. Só que em breve tem uma grande surpresa para vocês, que vai ter um site completamente novo, muito mais fácil, e aí vocês vão achar diretamente no site, que vai estar no meu nome, tá? grazielamarratini.com.br. Logo, logo vai ter inauguração, eu já vou convidar vocês, vou mandar em todas as redes para vocês saberem, tá? Então, vamos lá. Então, teve dois grandes eventos, um que aconteceu ontem, que foi a Lua em Capricórnio, a Lua nova de Capricórnio. Essa Lua nova que aconteceu ontem à tarde, até eu vou olhar aqui nas efemérides, para vocês darem para vocês as coordenadas certinhas, sempre coordenadas muito certinhas, porque o céu, ele não improvisa, né? Ele faz as coisas todas certinhas, certinha, certinha. Não, como se fosse um grande relógio cósmico. É uma coisa maravilhosa que Deus deu para nós, né? Para nos dar uma leitura daquilo que está no céu. Porque eu acredito que nós, astrólogos, somos como aqueles antigos que iam lá desvendar os mistérios do Egito, que ficavam lendo os hieróglifos, né? Quando eles encontraram a pedra, como é que chamava? De Roseta, não, agora não me lembro como é que era o nome exatamente. Mas eu sei que quando eles encontraram essa pedra, e através dessa pedra eles conseguiram entender o alfabeto, ou seja, o que queriam dizer aqueles hieróglifos. E a partir daí eles começaram a interpretar o que estava escrito. Então, nós fazemos isso, os astrólogos fazem isso para vocês. Então, coisa mais importante ontem, eu vou até compartilhar para vocês verem que coisa mais particular, que céu mais particular, que céu diferente, né? Não é que está acontecendo só ontem, está acontecendo desde essas últimas semanas, nós tivemos eh, esse stellium, que eu estou falando muitas vezes, estou falando até no seu próprio horóscopo, de olhar lá no signo de Capricórnio, falando sobre stellium. Stellium é uma concentração planetária, quando normalmente tem mais de três planetas em correspondência. E é claro que quando isso acontece, como estava acontecendo na semana passada, retrasada, o Sol estava aqui em Capricórnio, com Vênus e Marte quadrando eles, ou seja, ao redor deles, e, além de tudo, Mercúrio, que se introduziu aqui. Quando chegou o trânsito da Lua, né? A Lua já fez o curso todo, ela teve uma Lua no começo de Capricórnio e vai ter uma Lua depois. Aí ele fala assim: encerra esse assunto. É um projeto novo que você tem? É o seu lado carreira? É o seu lado profissional? Presta atenção, porque está na hora de resolver algo. Normalmente, aí olha, veja bem, o Sol que está aqui, né? Ele vai se aproximar. O Sol está, deixa eu botar aqui, as coordenadas, aqui. Então, o Sol está aqui, tá? 28 de Capricórnio, a Lua é 28 de Capricórnio, e logo em seguida você tem o Plutão, tá? Por enquanto, quem está em conjunção com Plutão é Vênus, porque ele avançou antes do Sol, né? Ele avançou, ele fez o trânsito antes no céu. E aí aconteceu a lua cheia e agora tem Mercúrio e Marte em seguida. Eles também vão fazer essa conjunção. Aliás, quando esse Marte entrar aqui, nas progressões que são mundiais, quando a gente olha a progressão, desenvolvimento desse caminho que Marte está fazendo, Marte, o grande gatilho da guerra, das ações, das decisões, pode até ser uma coisa muito, muito, muito ruim,
Então, ele está em conjunção. Essa conjunção que acontece exatamente essa semana, vai do dia 19 até o dia 26, de Marte com Plutão, ela indica a a solução de algum assunto muito importante. Isso pode influenciar no mundial, como pode influenciar para você. Ou seja, às vezes você batalhou muito para conseguir alguma coisa e nada que aquele negócio se resolve. Entra Marte, aquilo acontece. É um explosivo, né? É uma explosão. Aliás, é perigoso nesse sentido. Nós sabemos que tem várias guerras ali, né, em andamento. A da Ucrânia parece que ela chegou num ponto sem saída. Parece que a Rússia vai ganhar uma parte mesmo, porque vai tirar da Ucrânia, mas a Ucrânia não quer perder e a Europa está ajudando. Vamos ver como é que isso vai resolver, porque também nós temos essa conjunção exata de Netuno com Saturno, né? Que também está em andamento e que está bastante, né? Por causa desses dois planetas, voltaram a fazer a conjunção e vão ficar em conjunção até final de fevereiro, né? Coitada de mim, que vou fazer aniversário bem com essa conjunção. Mas a gente tem que usar isso de maneira positiva, da maneira de dizer, eu vou resolver esse assunto, eu vou fazer uma pendência, uma coisa que aqui eu tenho Marte a 2 de Áries. Portanto, quando ele chegar a 2 de Áries, 2 de Áries, ele vai fazer conjunção com o Plutão, e isso é muito importante, tá? Do ponto de vista da alunação, né, que eu vou botar de volta o mapa da alunação para vocês verem, né, eu sei que tem muita gente que ama assim, isso daqui, porque é uma verdadeira aula de astrologia. Então, vocês veem que do lado de cá, né, nesse meu aplicativo, que é bastante visual, é muito fácil de ver pela internet, porque ele é colorido, ele é grande, tem todos os planetas em cores. É, a única coisa é que ele ele funciona no Windows, né, ele funciona pelo Windows. Então, aqui, o Sol, olha, tá vendo? Conjunção com a Lua, conjunção com Mercúrio, conjunção com Vênus, conjunção com Marte, oposição com Júpiter, e os outros são dois sextos e um trígono, tá? Trígono fala em mudanças, tá? São novas. Por ano também já está mudando, vai mudar, né? Vai mudar de signo. Saturno, 27, Saturno, 29, Netuno, então, também está mudando de signo. Então, tem muitas mudanças no céu. Mas uma coisa me chama muito a atenção, tá? Especialmente desse Júpiter. Júpiter em Câncer me chama a atenção no sentido como é que eu poderia? Da pessoa que se expande, que quer alcançar um outro país, por exemplo. Essas iniciativas ou essas atitudes de expansão que tiveram esses países, né? A começar pelo Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, né? Ou essa coisa mesmo, o Trump. Agora ele quer comprar a Groenlândia. Aí, por quê? Porque ele quer o quê? Competir com a China, na realidade, mais do que com a Rússia. Porque com a Rússia eles estão acostumados, os americanos já estão acostumados a lidar, apesar que lidam com linguagens diferentes, porque eles têm diferentes estruturas políticas, né, dentro do seu próprio país. Ditadores são todos eles, mas enfim. E aí ele te mostra o quê? Eu sempre falo que quando tem uma concentração planetária de um lado da balança, o que que acontece? A balança pende para um lado só e ela desequilibra. E nós estamos sentindo esse desequilíbrio. Tanto na gente, nas pessoas, que tem muitas que surtam, né? Mesmo, literalmente surtam. Outras, pode ser que elas digam, mas eu estou solucionando o assunto que eu estava lutando com esse assunto há muito tempo. Então, não podemos olhar isso só de forma negativa, isso não existe, tá? Todos nós podemos trazer para nós, para dentro da nossa vida, assim como estamos num ambiente coletivo, então também as previsões para o Brasil, aquilo que acontece no mundo, nos influenciam. A outra coisa muito legal, né? Quer dizer, a primeira foi dia 18, que o Sol entrou quer dizer, o Sol e a Lua fizeram a conjunção
no signo de Capricórnio, portanto, lua nova, que vai se influenciar durante essa semana. Não esqueçam que o Capricórnio é um signo de grandes ambições e é um signo considerado violento na astrologia, tá? Que as pessoas tomam ações, por exemplo, uma empresa que compra outra, um banco que vai comprar outro, e o país que está querendo fazer a expansão do seu território, porque embaixo, o que que tem lá embaixo? A casa, os pés, a nossa terra, né? E no dia 19, ou seja, hoje, às 22h44, 45, o Sol vai deixar o signo de Capricórnio e iniciar o trânsito no signo de Aquário. Aquário é o 11º signo do zodíaco, pertence ao elemento ar, portanto, como todos os elementos ar, fala de sociedade, né? Se expande na sociedade. Ele é referente a todo mundo. Sem ar, sem oxigênio, ninguém vive no nosso planeta, né? É, e é regido por Saturno da astrologia tradicional, mas com Urano na astrologia moderna. Então, podemos considerar os dois regentes, o lado saturnino e o lado uraniano. Saturno era filho de Urano, né? E Saturno castrou Urano. Urano ele era o libertador, era o revolucionário, ele fazia o que ele queria, era dono do céu, dono das estrelas, dono de tudo que está acima da nossa cabeça, e que nós olhamos quando podemos, né? Quando tem um céu bonito. E essas estrelas todas ele dominava. Só que acontece que o Saturno, quando ele foi, o que que ele fazia, Urano, né? Vocês sabem que nós somos filhos das estrelas, e somos literalmente filhos das estrelas, que tudo o que caiu e que entrou no nosso planeta serviu para plasmar a vida no nosso planeta, né? Nós somos feitos de toda essa matéria que está no nosso planeta. Então, nosso corpo físico, ele é feito disso. E Urano, segundo a mitologia, deitava sobre Gaia, que seria a Terra, Mãe Terra, já podemos chamar de Gaia também. E ele fazia um monte de filhos, só que ele fazia filhos trazendo isso, não, nem todos os filhos, a coisa dava muito certo, a receita do bolo não dava muito certo. Às vezes nasciam monstrengos, coisas muito ruins que ele não gostava e que rejeitava. E obrigando a coitada da Gaia a chorar, né, porque ela perdia os filhos que ela criava. Você sabe que, né, como diz né, uma mãe gosta do seu filho mesmo se ele não é perfeito. E Urano não queria saber. E o que que ele fez? Ela fez um dia, ela pegou Saturno, escondeu Saturno numa montanha e disse, e deu, né, falou para o Urano, não, né, já engoli, já dei fim nele. Só que ela deu para Saturno uma foice, e quando Urano deitou novamente sobre Gaia, normalmente era durante um tempo, né, quando ele tinha as vontades dele, e o que que acontece? O Saturno foi lá e com a foice cortou os testículos do pai e deixou ele incapaz de procriar. E com isso a gente pensa na castração de Saturno. Então, você vê que coisa mais, como é que eu poderia dizer, contraditória que existe dentro do próprio signo de Aquário, que ao mesmo tempo ele é um revolucionário, é aquele que quer mudar a ordem estabelecida e que luta contra as coisas que ele não gosta, ou seja, é realmente o planeta revolucionário, inclusive do ponto de vista físico, porque ele tem uma inclinação quase na horizontal, e além de tudo, ele gira ao contrário. E o Saturno que estabelece uma outra ordem. Então, do mesmo jeito, eu sempre lembro que Urano ele foi descoberto na época que depois, na Terra, surgiram as grandes revoluções, como a Revolução Francesa e depois a Revolução de Independência Americana, né? E nesse período, você pensa que quando você faz a revolução para derrubar o rei, que é aquele, você vê que agora o que está acontecendo lá no Irã, né? É uma coisa parecida com isso. Vai chegar uma hora que alguém vai cortar a cabeça, tá? Do Khomeini, não sei lá de quem. Assim como, por exemplo, a intervenção do Júpiter
que é os Estados Unidos, foi lá tirar a cabeça, tirando o próprio Maduro de dentro da Venezuela, foi tirar a cabeça, tá? Foi uma maneira que eles acharam para tirar a cabeça. Do ponto de vista psicológico, isso tem esse sentido, né? O povo acha que se libertou do ditador, só que vem outro no lugar, estabelece uma outra ordem, que é uma ordem revolucionária. Isso aconteceu em todas as revoluções, Revolução Russa, né? Então, nós estamos nesse período, gente. Precisamos tomar muito cuidado também na nossa vida do dia a dia. O que fazemos, tá? É, que revolução realmente você está querendo fazer dentro da tua vida? O que é que não quer? Corte a cabeça, mas saiba que depois se tem que estabelecer outra ordem, porque sem ordem as coisas não funcionam. Tudo no universo é ordenado, nada é por acaso, né? Essa semana, então, nós temos o Mercúrio, que vai entrar em Aquário amanhã, tá? Já vai entrar em Aquário. Vênus vai entrar em Aquário, né? No dia 20. Em Aquário também Marte entra no dia 23. Portanto, veio o Sol e vem todo mundo que vai junto, né? Os planetinhas que vão junto. E o que que ele encontra chegando em Aquário? Plutão. Plutão que entrou lá e está começando a fazer essa grande transformação geopolítica nesse grande jogo de poder que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo e na nossa ordenação geopolítica e social do mundo. Então, isso é muito importante que vocês façam essa observação, por quê? Porque nós não vivemos fora do nosso sistema solar, nós não vivemos fora da Terra. Eu aprecio todas as vertentes da astrologia, mesmo as mais psicológicas, porque nós temos realmente, nós reagimos de forma psicologicamente, né? Mas também do ponto de vista tem a espiritual, a védica, né, que é feita fora do sistema solar. Ela é feita sideral, né? Mas nós não vivemos, na parte sideral vive o nosso espírito, mas nós vivemos materialmente na Terra e nós dependemos desse ciclo terrestre e todo o nosso organismo, ele reflete dessa maneira a influência planetária. O que que eu acho? Desculpe, uma grande mudança de energia, tá? É o encontro explosivo de Marte com Plutão e com todos os planetas juntos. São os grandes se juntando. O que que nós vamos fazer? A Europa, para que lado vai? Né? A Europa tem a OTAN, se expandiram, botaram medo para o Putin. O Putin falou, não, eu volto, eu quero tudo de volta naquilo que era a grande Rússia. Aí vem os Estados Unidos, enfim. O que que eu escrevi no meu horóscopo? Será um tempo no qual essa energia libertadora que ficou presa, reprisada durante muito tempo, explode e vai ser explosiva por grandes proporções. Podem acontecer não somente essa grande revolução no Irã, mas podem acontecer também catástrofes coletivas com grande mortandade, tá? Isso pode ser catástrofes também naturais, né? Como aconteceu o tsunami, nesse caso eu acho que seriam mais terremotos, me parece assim, na minha concepção. Vulcão que explode, né? É, Eu acho que tem também, vocês sabem que vai ter o encontro mundial em Davos, na Suíça, com os países desenvolvidos que vão discutir os problemas econômicos, mas não somente os problemas econômicos, né? A Suíça também é tida como o cofrinho do mundo, a Bélgica também, mas é um cofrinho, né? Então as pessoas se reúnem lá, nossa, deve estar um frio danado, porque é período com neve, é, e vão discutir. Na realidade, o que que é aqui? É o jogo do poder. Eu te dou isso, você me dá aquilo. O que que eu fico? Eu fico com essa parte, você fica com aquela. Ah, mas naquele país tem mais aquilo que me interessa. Então, se a China precisa muito de prata, né, para as coisas que ela faz, especialmente com os carros elétricos, todas essas coisas que ela investiu. E tudo isso é um jogo, né? É um jogo. Eu tenho isso, né? É como as cartas, né? Que a gente dá, é como Game of Thrones, né?
É, eu acho que estimulando Plutão, ele também fica estimulado o Saturno, tá? Ele fica o Saturno, que está em conjunção com Netuno, e o Urano. Então, você vê que é um momento de grandes decisões. Vocês podem tomar uma decisão, por exemplo, é, de ousadia também, tá? Porque Urano é ousado. Então, ousar mudar. As coisas não estão bem, pode haver separações, pode haver mudança de país. Aliás, se vocês quiserem mudar de país, a gente faz estudo de astrocartografia que diz qual é o lugar melhor para você ir morar, do ponto de vista astrológico, tá? E aí, eu acho que nós devemos refletir sobre o que é para você liberdade, o que é sensação de liberdade. Eu tenho como, né, como lema, porque eu tenho ascendente aquário, Mercúrio e Vênus em aquário. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A minha ambição não pode passar por cima da liberdade do outro. E tem uma outra coisa que eu acho, porque a palavra liberdade, fraternidade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa, ele te remete a uma coisa. Eu posso não ter a sua mesma opinião, eu não compartilho da sua opinião, mas eu a respeito e respeito a sua liberdade de expressá-la. Essa deve ser a nossa, sei lá, o mote mais forte da nossa vida, especialmente daqui para frente, se a gente quiser realmente acompanhar essa mudança que está acontecendo no nosso planeta, né? Eu posso ser livre de exercer todo o meu potencial, sem prejudicar o outro, muito pelo contrário, para ajudar que todos se beneficiem, tá? Então, pensem nisso essa semana. Como dizia o meu querido amigo Sérgio, fundador do Somos Todos Um, tudo está na divina ordem. Às vezes a gente não entende qual é essa ordem, mas ela existe. Uma última coisa que eu quero fazer, falar para vocês que eu estou fazendo uma grande promoção. Vou deixar até o final de fevereiro a promoção das previsões anuais, tá? Em formato relatório. Esse formato relatório é tudo por escrito, que você vai receber sobre as tuas previsões para o próximo ano. Ou seja, esse ano, os 12 meses que começaram agora, né? Já está quase, estamos no meio, quase no fim de janeiro, como voa o tempo. Então, se quiser essas suas previsões nesse formato, um precinho super acessível, liga para mim, 11 96205 1010. Aliás, mande o WhatsApp, tá? Não esquece que tenho cursos novos entrando, inclusive um curso de tarô das bruxas, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, e o curso dos anjos, de angiologia. São os dois primeiros cursos que eu estou anunciando. Mais tarde eu vou iniciar um curso de astrologia médica ou astromedicina, tá bom? Então, espero que vocês não tenham ficado muito tristes pelo meu atraso. Aproveitem bastante. Se vocês estiverem, não esqueça, põe o sininho, se inscreve, põe o seu nome e também comente, compartilhe, comente, gostou, não gostou? Graziela, eu quero ouvir, quero saber disso, quero saber aquilo, porque eu tenho muitos colegas que falam, né? Todos muito conceituados, então a gente, cada um dá a sua opinião, todas válidas, tá? Não esqueçam. Mas lembrem-se, a nossa experiência pessoal é que faz com que a gente consiga transmitir para vocês e orientar vocês nas suas iniciativas, tá bom? Olha, clica aqui, não esquece, tá bom? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.